Não foi porque a cobiça do mundo, a ambição material, o obcecar-se por acumular riquezas do mundo passageiro, o cegaram para as realidades espirituais. E não foi por sua inteligência. Acostumou a pecar e a não se arrepender. A pecar e não se arrepender. A saber que Deus perdoa, mas não pedir perdão, até que chegou ao ponto de ser morto. Meu querido amigo, Jesus Cristo chamou a Judas Iscariotes pela mesma razão com que ele chama todos os homens. Judas Iscariotes é malhado nos postes, nas estacas, mas os pecadores não sabem que a figura de Judas está malhando a si mesmos. Estão dando a si mesmos o seu grau espiritual. Estão conceituando a si mesmos na sua condição diante de Deus. Quando os homens malham a figura de Judas, eles se esquecem. São eles mesmos que estão representados naquele boneco. Todos nós não somos melhores, não somos piores do que Judas Iscariotes. Como eles somos pecadores. Como ele não temos merecimento algum diante de Deus. Como ele não temos possibilidade de salvar-nos a nós mesmos. Mas como ele, temos a vontade de Deus para conosco. Como ele, somos alvo do amor de Deus. Como ele, temos o caminho aberto para voltar e arrependimento a qualquer instante. E não seremos restaurados. E não seremos espiritual. Como aconteceu em um vídeo. Negou 3 vezes. Chorou amargamente. Voltou-se para Cristo. E Cristo reabilitou 3 vezes. Esta noite, pelo teu amor insondável. Amor que engloba, amor que envolve, amor que alcança a todos os homens. Porque Deus amou ao mundo inteiro. Ninguém está tão longe que o amor de Deus não possa alcançar. Ninguém desceu tão baixo que a graça de Deus não possa levar. Ninguém pegou tanto que o perdão de Deus não possa restaurar. Permite que os nossos queridos ouvintes voltem seus olhares para Cristo, autor e consumador da fé, e pessoalmente se dirijam a Ele em um arrependimento sincero e busquem dele o perdão que só Ele pode dar, a vida eterna que só Ele pode dar, a paz de Deus e a paz com Deus que só Ele pode dar. Não o desespero, não o remorso, não a fuga, mas a volta para Cristo. Que assim seja na vida dos nossos queridos ouvintes nesta noite. E cada um leve no seu coração a verdade tão simples, tão singela, de que a nossa salvação está numa pessoa. Filho de Deus. Quem tem filho, tem a vida. Quem não tem filho, não tem. Aplica a tua mensagem para o lar. Nós suplicamos em nome de Jesus. Alguns itens de sua vida, as pequenas coisas que Ele mesmo nos conta de sua vida e achamos por bem contáveis. Vamos ter algumas cenas aqui, pessoas representando o nosso querido pastor. Vamos encontrar aqui alguns loirinhos, alguns morenos, mas não conseguimos, né? E também não sabemos como ele era de menino. Então, as pessoas vão notando alguma coisa diferente. A primeira cena é: vem chegando o neném. Foi assim, Maria do Carmo e Luís, toda feliz, esperando seu neném. Como estava feliz Maria
chegou o nenê, já havia crescido um pouquinho. Oi, Maria do Carmo, tudo bem? Tudo bem. Como está grande? Qual é o nome dele? Haroldo. Haroldo, que gracinha. Parabéns, muito lindo. Tchau. Tchau. Bem que o nenê cresceu. Ficou bonito o nenê, né? Mas ele precisou ir estudar. Nós vamos ver agora indo para a escola. Que gostoso a época escolar, em que todos estão conversando, brincando, estudando. Vamos ver agora o Haroldo lá na escola. Eis o nosso doido, né? O doido na época da escola. Como é bonito o seu estudo. E ele não parou por aí. E ele foi estudando, e ele cresceu. Alguns anos depois, ele chegou na adolescência. E lá no ginásio, ele teve uma grande função. Ele gostava de teatro. Como ele gostava de trabalhar em teatro. E um dia, ele fez uma peça lá na escola, no ginásio. Nós vamos ver como ele trabalhava. Eu queria dizer uma palavra especial, que ele não só gostava de teatro, ele ainda gosta de teatro, mas no momento ele gosta de teatro evangélico. E ele sonha ainda em fazer um teatro evangélico. Não poderíamos deixar, né, esse ponto importante da sua vida. Ele gostou muito. Mas ele não ficou só aí. Um moço preparado, um moço separado por Deus. Ele ainda não conhecia o Evangelho. Talvez tinha ouvido alguma coisa da palavra de Deus, mas nunca tinha lhe tocado. Um dia, quando ele sempre passava lá pela cidade, talvez para o trabalho, talvez para os estudos, não sei, mas o que eu descobri foi que um dia passando na Praça Patriarca, algo aconteceu. Vejamos o que aconteceu. Presta atenção, Jesus. E lá estava um grupo de jovens e um pregador. E ele pregava a respeito de Jesus Cristo. E Haroldo, passando pela Praça Patriarca, Pois te eu toda a lei cumpri, pois te o amar.
socorro. Algo disse em seu coração. E naquele momento, ele mudou de vida. Naquele momento, ele aceitou o Senhor Jesus. Foi ali, na Praça Patriarca, foi a modificação de sua vida. Porém, ele não se conformou só de ouvir o Evangelho da Praça Patriarca. Ele se preocupou e foi à igreja. E a igreja de onde ele morava, a igreja mais perto do bairro, era a Igreja Batista de Vila Formosa. Ele, mais depressa, levantou-se no domingo de manhã. Sabe o que aconteceu? Ele foi o primeiro a chegar na porta da igreja. Ele quis ser o primeiro para ver o que se passava lá dentro da igreja. Levantou-se, trocou e foi para a igreja de Vila Formosa. Vejamos o que aconteceu. Parou, olhou, a porta estava fechada, mas alguém muito especial o recebeu. Esse alguém foi um grande privilégio que temos hoje presentes. Essa mesma pessoa que o recebeu, veremos hoje. Isso foi uma grande alegria. Grande mesmo para o pastor Antônio Garcia. Ele ficou muito feliz de receber aquele jovem que tinha se convertido ali na praça e foi lá na Igreja Batista de Vila Formosa. Porém, não parou por aí. Haroldo, ele não foi só uma vez na igreja. Ele continuou indo várias e várias vezes na igreja. Ele permaneceu constante ali nos trabalhos. Uma coisa ele queria ver. Por que diferente a igreja evangélica, da qual as outras igrejas talvez ele conhecia, o mundo lá fora que ele conhecia, ele foi assim, talvez em vários outros lugares, mas ele não estava conformado. Ele queria, ele fez um propósito, no dia que ele se converteu, de frequentar uma igreja batista. Esse seria a opinião dele. E indo aos domingos, passando os domingos, na igreja batista de Vila Formosa, moço, novo, bonito, ele começou a dar uma olhadinha. Será que tem alguma moça aqui que me interessa, né? Assim que os moços dizem? Nós não poderíamos deixar de contar esse ponto da vida dele. E aí ele ficou de olho. E olhava, e não achava uma moça bonita lá na igreja. Mas, isso é o que tem cena. 2 anos ele ficou observando uma jovem. 2 anos ele ficou vendo se era aquela mesmo que ele queria como esposa. E orou a Deus, né? Também. E ele observou que essa moça era, disse ele mesmo, que era uma das filhas mais bonitas do pastor da igreja. Então, ele começou a observar. Dali, uns tempos depois, ele resolveu, né, falar com ela. Mas nesse decorrer de tempo, Haroldo, antes de conversar com Esther também observava Haroldo. Eu peço a atenção de todos agora, uma observação. O que é que Esther ficava observando? Não sei se ele sabe, mas a Esther mandou eu dizer. Prestemos atenção que ele queria uma moça reverente, uma moça meiga, uma moça sincera. E ele nunca gostou de moça que entrava na igreja assim, batendo o pé,
veja festa, não. Ele queria uma moça assim que entrava lentamente, bem devagar. E essa linda moça fez exatamente aquilo que ele imaginou. Haroldo sentava-se. Reverentemente, delicadamente, ela sentava-se por trás dele. Irmãos, estou notando, mas sabe o que ela olhava? O tamanho do ombro dele. Ela gostava muito do tamanho do ombro dele. E ela ficava olhando. Pensam que só ele a observou, ela também observou bastante. Então, ela ficava olhando. Nesse meio período, os dois começaram a namorar. Mas foi um namoro tão bonito, tão sincero, um namoro tão lindo, que eles se escreveram-se cartas um para o outro. 215 cartas foram escritas nesse namoro. Não é fácil, né? Ele escrevia, ela logo respondia. Ela escrevia, ele logo respondia. E somou-se 215 cartas. E esse namoro continua até hoje, porque ela me disse que as cartas estão guardadas. Isso é muito bonito. São pontos da vida que não poderíamos deixar de contar. Porque o nascimento, a escola, a adolescência, o namoro é muito importante. Porque o moço que nós escolhemos, a moça que nós escolhemos, é muito importante na nossa vida. E ele agora, sendo moço crente, não poderia escolher outra moça melhor do que essa moça crente, essa moça reverente, essa moça especial. Essa foi uma das partes do namoro dele. Porém, Haroldo, nessa época também ficou uma decisão. Agora o que faço? O que farei agora? Estou na aeronáutica, largo a aeronáutica, senti a chamada de Deus para eu ir para o ministério e ele ficou na dúvida. Ele não sabia se ele ia para o seminário, se ele seguia aeronáutica, mas um amigo muito grande, se não me falha a memória, pastor Humberto, foi aquele amigo daquela hora mais difícil, daquela hora de decisão. E ele orientou, e ele disse, segue em frente. E Haroldo, ele fez aeronáutica e ministério. Na aeronáutica, tenho certeza que ele foi um exemplo. E continua até hoje, dando testemunho de sua vida. Também pregando o Evangelho. Então, foi duas fases de sua vida, a aeronáutica e o ministério. Como pastor, uma bênção. Como jovem, na aeronáutica. Os irmãos já viram ele fardado, né? Tiveram a oportunidade de ver o fardado. Essa foi a fase de namoro, aeronáutica, conversão. Alguns pontos que não poderíamos esquecer. Foi Haroldo estudando no ministério, no seminário. Uma igreja estava sem pastor. E essa igreja ficou pensando, quem convidaríamos para assumir o nosso pastorado? Fizeram uma reunião, oraram a Deus e procuraram o pastor Garcia, um diácono da Igreja Batista de Primavera,
foi à casa do pastor Garcia e falou se ele tinha alguém como pastor, seminarista, para tomar a frente da igreja. O pastor Garcia indicou. Foi ele, indicou, eu tenho um genro, seminarista, e ele foi convidado. Lá foi Haroldo. Haroldo, moço novo, ainda no seminário, começou a dirigir a Igreja Batista de Primavera. E lá ele ficou algum tempo. Um bom pastor com aquela igreja. Foi muito amado por aquela igreja. Foi muito querido. A Esther o ajudou também a fazer o trabalho. Haroldo e Esther, casados, tiveram 3 lindos filhos, Haroldinho, Stella e Ronaldo. Foram os 3 filhos que Deus me deu. Tinha um porém, ele gostava de pregar com uma Bíblia bem grande. Isso alguém me disse. Ele gostava de pregar com a Bíblia grande. Agora, uma diferença, ele prega com a Bíblia bem pequenininha. Então, nós vemos que o óculos ajudou, né? Ele chegar melhor. Momentos de alegria na vida do pastor Haroldo. Momentos, talvez, de tristeza, momentos de brincadeira com teatro, momentos de seriedade e momentos de amizade. Ele tinha um grande amigo. Não sei dizer se o melhor amigo, mas ele conheceu uma vez, não sei como, pastor Agenor Caldeira de Deus. E esse foi um grande amigo. Haroldo, já pastor, eles estudavam juntos no seminário. Haroldo e pastor Agenor. Se tornaram tão amigos que o pastor Haroldo trazia até a porta de sua casa. Lá ficavam conversando 1, 2 horas. A esposa do pastor Agenor ficava até com ciúme. Mas são tão amigos, conversaram no seminário até aqui e ainda ficam 2 horas conversando. Isso é muito bonito. Às vezes pensamos só as mulheres, né? Tem amigas. Mas o pastor Haroldo tinha um grande amigo. Amigo sincero, amigo leal, amigo que lhe contava tudo o que se passava, principalmente da Igreja Batista da Santidade do Quarto Centenário. Me lembro muito bem, pastora Agenor. Passei a minha mocidade, eu e Helenice, ao lado do pastor Agenor. E me emociono nesse momento quando lembro da vida do pastor Agenor. Grande pastor, homem de Deus, começou o trabalho aqui e prosseguiu. Um barracão ao lado, trabalho ao ar livre, poucas pessoas, e assim começaram o trabalho no Quarto Centenário. O pastor Agenor, com esse grande amigo Haroldo, pastor Haroldo agora, contava o trabalho daqui. Ainda, por muito tempo, tiveram oportunidade de compartilhar. Porém, Igreja Quarto Centenário, muito feliz com o seu pastor. Não sabemos porquê, só Deus sabe quando o chamou. E houve a separação. Pastor Haroldo, perde um grande amigo. Leal amigo, Igreja do Quarto Centenário, também perde o nosso pastor. Mas não ficamos ali. Pequena fase da nossa vida, tristeza para a nossa vida material, alegria na vida espiritual. Ficamos sem pastor. Tivemos, orando a Deus, tivemos aqui alguns pastores trabalhando conosco. Mas não prosseguimos.
Continuamos orando. Nossa igreja precisava de um pastor. Continuamos pedindo a Deus que Ele trouxesse aqui um pastor para anunciar. Um pastor semelhante ao pastor Agenor, né? Porque estávamos acostumados com o pastor Agenor, amigo nosso. E Deus, um dia, indicou o pastor Haroldo que você me ouviu. Convidamos, orou, sentimos que Deus aprovou. O pastor Haroldo aceitou o convite e tomou posse na Igreja Batista do Quarto Centenário. Certeza que toda a igreja se sente muito feliz com você. E que esse aniversário se prolongue por muitos e muitos anos. E que, se Deus permitir que o pastor faça muitos aniversários aqui em nosso meio, aqui no Quarto Centenário, o pastor seja aquele a qual oramos muito para que ele exerça trabalho. E vemos que está sendo uma bênção, que a nossa igreja já conseguiu 2 igrejas, muitos trabalhos aí fora. E o pastor Haroldo trabalha para Cristo, trabalha para Deus. E eu tenho certeza que ele ficará conosco por muitos anos, se Deus o permitir. Isso para nós é de grande alegria. Por isso, pastor Haroldo, senti a vontade de fazer esse pequeno programa, que são pequenos pontos de sua vida. Se não foi aquilo que o pastor pensou, se algo foi dito que não foi bem assim que aconteceu, o pastor receba um simples programa, uma simples informação, mas de grande valia, de grande amor e carinho. Desejo Batista do Quarto Centenário. Esse é o meu desejo e o desejo sincero da igreja. Quero passar agora. Os membros do corpo diaconal desta igreja oferecemos ao nosso querido pastor, pela passagem do seu aniversário, esta singela lembrança prosseguida das mais ricas bênçãos de Deus. Em nome do povo diaconal, Não tem melhor do que crianças para representar a igreja. Será a nossa futura igreja. Então, pastor Haroldo, receba esse pequeno presente, lembrança da nossa igreja. Esse pequeno programa de coração. Não tem mais palavras a dizer. Neste momento, a minha parte, Senhor. Só me resta agradecer, sensibilizado a sua manifestação de carinho. E eu mesmo achei bonita a história, interessante. A gente que é o ator não acompanha, né? Depois que a gente pode acompanhar, e agora gravado em videocassete, para poder assistir, né? E relembrar tantas coisas boas. Mas dentre as coisas boas que têm acontecido em minha vida, uma delas tem sido pastorear esta igreja, já praticamente 10 anos muito abençoados, 10 anos muito felizes, aqui convivendo com este querido rebanho. Eu só peço a Deus que me dê condições, inspiração e capacidade para corresponder a tudo que vocês merecem. Em primeiro lugar, no sentido afetivo, que eu seja capaz de dar a vocês pelo menos um pouco do amor que vocês merecem. Em segundo lugar, em sentido orientador nas mensagens, da doutrina, na inspiração dentro da palavra de Deus. E em terceiro lugar,
que Ele me dê energias para poder continuar trabalhando, para levar esta igreja cada vez mais a um futuro que possa glorificar, que juntos continuemos ganhando sempre almas para Cristo e, sobretudo, promovendo aqui um ambiente de concórdia, de harmonia, de amor e de boa vivência. Isso é o principal e aquilo de que Deus mais se agrada quando seus filhos vivem em mim. E eu gostaria de, neste momento, agradecer a Deus, e eu vou pedir ao meu primo, o pastor João Medeiros, que vem à frente, e ele vai me ajudar, orando, agradecendo a Deus pela igreja que me concedeu para pastorear, e ele seja o meu porta-voz em agradecer a Deus por todos estes anos de bênçãos, de alegrias e de experiências tão gostosas com ele e com seu povo. Gostaria de que a igreja se colocasse em pé nesse instante e vamos elevar os nossos pensamentos aos céus. Gostaria de pedir a cada irmão, a cada visitante, a cada criança que curvasse a sua cabeça nesse instante e fechasse seus olhos. E falemos com Deus. Glorioso Deus, tantas bênçãos temos recebido de Ti a cada dia que se passa. Amém. E o nosso coração está cheio da Tua graça, da Tua bondade. E nesse momento, ó Deus, quando igreja e pastor se reúnem em confraternização, nós queremos louvar-Te, ó Deus, por esta vida dedicada a Ti, por esta vida que tem gasto seus minutos, seus dias, suas horas em levar o Evangelho de Jesus a tantas criaturas. Mas também, Senhor Deus, queremos louvá-lo pela vida desta igreja, que tem sido uma coluna, que tem sido uma retaguarda, que tem sido de um companheirismo a toda prova a esse jovem obreiro que tem se colocado à disposição de Deus para ser um vaso de bênçãos. E eu quero, Senhor Deus, que neste contexto de harmonia, estas vidas se completem. Que essas vidas continuem, igreja e pastor, caminhando de mãos dadas, para levar o Evangelho de Jesus Cristo a tantos lugares. Gratos somos, ó Deus, porque esse sentimento de amor existe através de uma experiência com Jesus, através de um relacionamento perfeito contigo, através de um coração agradecido. E queremos, Deus, que este amor que une pastor e igreja continue trazendo dividendos a esta casa, e que muitas pessoas, influenciado por este amor, possam conhecer a Jesus Cristo como Salvador pessoal. E dê a estas vidas, igreja e pastor, muitos anos de caminhadas juntos, muitos anos de bênçãos, muitos anos de tristezas e angústias, mas muitos anos de vitórias maravilhosas, para que Teu nome seja glorificado, para que tudo corra bem, para que tudo se manifeste através de um encontro maravilhoso de bênçãos espirituais. Continue, Pai, a dirigir esta igreja. Continue a dar sabedoria ao Teu servo para levar este rebanho a pastos verdejantes, para que juntos possam alcançar o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. São momentos preciosos, Senhor, que passamos na Tua presença, e nós Te louvamos por isto, agora e sempre. Amém. Pode sentar. Nós vamos passar imediatamente a parte final. E a parte final é apresentada então aos batismos. Vamos agora testemunhar, vamos agora presenciar de uma forma dramática a experiência salvadora, ou seja, aquela experiência
de um encontro com Cristo. Ao ouvir sua palavra, o coração se abre, o pecador aceita, Jesus perdoa os seus pecados e lhe dá uma vida nova, um novo relacionamento com Deus, um novo futuro, uma nova posição perante Deus. Tudo isso é simbolizado, é dramatizado no ato do batismo. Como já dissemos, o batismo não é considerado no Novo Testamento como algo sacramental. É apenas uma ordenança de Cristo. E é um sim. Aquelas pessoas que vão passar pelas águas estarão publicamente testemunhando diante dessa assembleia, diante desse auditório, uma experiência espiritual que já aconteceu em alguns pontos de suas vidas no passado. E publicamente agora eles vão assumir sua fé em Cristo, publicamente eles vão testemunhar o seu relacionamento com Ele, sua experiência com Ele, publicamente serão então recebidos pela igreja, ao passar pelo batismo se tornarão membros da igreja local, e é uma mensagem dramatizada, uma mensagem para você. O Evangelho não é exclusivo, só para uns poucos, mas ele é inclusivo para tantos quantos queiram, sem discriminação de sexo, de raça, de posição social, de cultura, de graus honoríficos. O Evangelho é inclusivo para todos quantos o queiram receber. Eu convido então os irmãos e as irmãs que vão para o batismo, que venham à frente. E daqui nós nos separaremos. Um grupo dos irmãos para o vestiário masculino, o grupo das irmãs, e nos prepararemos para o batismo. Irmão, venham então à frente todos que estão no salão por favor. Convido também o primeiro vice-presidente, irmão João Mendes Frais, que vai assumir a direção dos trabalhos enquanto nós vamos nos preparar e irá conduzir a conversação nos cânticos dos hinos especiais do batismo, enquanto nós nos dirigimos e nos preparamos. Os irmãos que vão passar pelas águas nacionais. Vamos para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em obediência à ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e segundo a tua pública profissão de fé, meu irmão, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. À ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mediante a tua pública profissão de fé e irmã,
como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a tua pública profissão de fé, meu irmão, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a tua pública profissão de fé, minha irmã, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a tua pública profissão de fé, meu irmão, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a tua pública profissão de fé, minha irmã, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a tua pública profissão de fé, meu irmão, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a tua pública profissão de fé, meu irmão, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.